Bom dia! Aqui está falando é o Erickson Rosa. No Coach Matinal, nós trabalhamos com a cultura do equilíbrio emocional. Cultura na ideia de gerar uma tradição para cultivar o nosso controle emocional e o nosso equilíbrio emocional, de maneira a gerar mais felicidade na nossa vida, mais bem-estar e que a gente possa gerar benefícios para as pessoas que estão à nossa volta, nossos amigos, colegas de serviço, familiares e principalmente as pessoas que você ama. Nesse programa eu vou falar sobre 5 fatores que influenciam o seu controle ou descontrole emocional. E depois desse programa você vai estar mais, digamos assim, equipado e equipada, né, para você lidar melhor com as suas emoções, pois vai saber quais são os 5 fatores que estão influenciando no seu desequilíbrio ou no controle emocional. Tenho certeza que se você chegou até esse vídeo, esse é um assunto muito importante para você. Por isso, vamos a ele. Dos 5 fatores, os 2 últimos que eu vou falar para você aqui são os mais importantes. E eu quero que você pegue agora um papel e caneta para anotar todos os 5 fatores, mas os 2 últimos eu quero que você dê um asterisco especial, porque esses 2 são os mais importantes para você modificar o seu descontrole para um controle emocional. Vamos lá então? O primeiro fator que influencia nosso controle, nosso equilíbrio emocional, que pode gerar desequilíbrio, é na verdade as situações, o ambiente. E quando eu falo ambiente, eu não estou falando só de situações do aqui e do agora. Eu estou falando de situações tanto do passado como essas situações do aqui e do agora. Por exemplo, se você teve uma infância onde seus pais cobravam demais de você, ou daqui a pouco uma infância que lhe causou muito estresse ou muita tristeza, obviamente que isso estabeleceu alguns padrões de comportamento e de ação que você tem hoje. Por exemplo, uma pessoa que passou a infância toda sendo cobrada pelos seus pais, pode ser que nessa infância de agora seja um padrão dela tentar atender as expectativas de todas as pessoas. E isso vai causar algum nível de sofrimento, ansiedade e até mesmo irritação quando não consegue cumprir essas expectativas. Da mesma maneira, as situações podem nos trazer, situações daqui e do agora, podem nos proporcionar sofrimento. Como, por exemplo, você perder o seu emprego, ter um chefe que exige demais de você. São alguns exemplos de como essas situações podem acabar afetando o seu equilíbrio emocional. O segundo fator que vai afetar o seu equilíbrio emocional, que pode afetar o seu equilíbrio emocional, são as reações fisiológicas. Exatamente. Por exemplo, se você dormiu mal, é provável que o seu organismo esteja cansado, seu corpo esteja cansado. Isso vai deixar você mais suscetível a situações de estresse, a ficar mais irritado, a ficar mais ansiosa, a ficar mais triste. Da mesma forma, se você, por exemplo, não está se alimentando adequadamente, o seu organismo está se adaptando de uma certa maneira, liberando mais hormônios, e isso vai fazer com que você acabe ficando mais irritado, mais estressado, pode ficar mais suscetível a ter ataques de ansiedade. Então, as reações fisiológicas que temos no nosso corpo, se estamos doentes, como está o nosso corpo hoje, se prestarmos atenção nisso, veremos que poderemos estar mais suscetíveis a ter esse desequilíbrio emocional. O terceiro fator é o nosso humor. Veja como o humor também está conectado a todos os outros. Quando falo humor é a nossa emoção de base, como estamos nos sentindo de maneira geral durante o nosso dia. Se nós, por exemplo, temos as reações fisiológicas de dormirmos pouco, iremos ter um humor mais irritadiço, um humor mais ansioso. Pode ser que você tenha recebido uma mensagem não muito boa hoje no seu serviço. Isso vai deixar o seu humor muito também irritadiço ou triste. Então, o nosso humor estabelece também o nosso controle emocional ou o nosso desequilíbrio emocional. Agora vamos aos 2 últimos. E veja, eu quero que você agora anote e faça um pequeno asterisco nesses 2 pontos. São através desses 2 fatores que nós conseguimos gerar um equilíbrio emocional, focando em nosso pensamento. Exatamente. O pensamento é a interpretação que temos da realidade. Ou seja, as situações podem realmente nos gerar algum nível de estresse, ansiedade ou tristeza. Mas a interpretação que temos dessa realidade é que vai fazer com que tenhamos essas determinadas emoções. Por exemplo, digamos que você está na fila do supermercado, esperando a sua vez de ser atendido, e de repente começa a demorar bastante.
Pode ser que nesse momento você tenha o seguinte pensamento: bom, vai demorar, então vou aproveitar e vou enviar uma mensagem para quem me enviou que eu não tinha tempo ainda de responder. Vou aproveitar para atualizar meus e-mails, olhar minhas redes sociais nesse momento que eu estou esperando aqui na fila. Provavelmente, esse tipo de pensamento fará você não ter tanta ansiedade e não ficará irritado. Você irá usar esse tempo a seu favor. Mas digamos que você tem o seguinte pensamento: essa empresa não se preocupa muito bem com seus clientes. Essa empresa não está dando a devida atenção. Esses funcionários estão atendendo de maneira devagar. Isso fará você ficar, provavelmente, mais irritado, mais ansiosa, mais nervosa, e aí gerará um certo desequilíbrio emocional. Você pode ficar um pouco mais estressada com isso. Ou seja, a forma como interpretamos a realidade faz com que nossas emoções oscilem para cima, né? Ansioso, irritado, nervoso, ou para baixo, depressivo, triste. Então, o pensamento é a primeira coisa que nós podemos policiar durante o dia, onde estão esses pensamentos automáticos. Que pensamentos são esses que passam quando acontece uma situação que não é tão favorável para você? Comece a prestar atenção nisso. O quinto fator, que também é muito importante você marcar ele aí no seu caderninho, é o comportamento. A forma que nos comportamos pode aumentar a nossa ansiedade, pode gerar mais desequilíbrio ou gerar mais equilíbrio. Por exemplo, pode ser que, usando o mesmo exemplo da fila de supermercado, talvez você pegue o seu celular e comece a utilizar, mandar mensagens. Você está tendo o comportamento de utilizar o seu celular para responder às pessoas que enviaram mensagem para você, por exemplo. Mas digamos que você tem um outro tipo de comportamento. Digamos que naquele momento você ficou muito irritado e você começou a reclamar, porque a fila está muito demorada, porque realmente isso não anda, você está tendo um comportamento de reclamar das situações. Quando você tem esse tipo de comportamento de reclamação, se você tem esse tipo de comportamento por mais de 3 minutos, você pode muito bem estar criando um hábito. Então tome cuidado, porque se você começar a reclamar demais das situações, é um comportamento que você está automatizando diante de uma situação de estresse. Se você está diante de uma situação de estresse, o nosso corpo automaticamente, a nossa mente, vai criar algumas estratégias para tentar lidar com isso. E reclamar pode ser uma maneira de aliviar um pouco o estresse, mas também de gerar mais estresse. Você pode começar a ficar com raiva, com ansiedade e até mesmo ficar um pouco mais triste. Então, note que comportamentos que você tem diante das situações que estão acontecendo com você. É uma ótima forma de você também trabalhar o seu equilíbrio emocional. Esses são 5 fatores. No próximo programa a gente vai falar de outras estratégias para a gente caminhar rumo a essa cultura de um equilíbrio emocional. Como a gente pode trabalhar melhor as nossas emoções para não sermos reféns de nossos próprios pensamentos e comportamentos. Deixe o seu curtir aí. Compartilhe esse vídeo com alguém se você achar importante, que isso está trazendo conhecimento para a pessoa e que isso vai auxiliar alguém que você conhece. Comenta abaixo desse vídeo o que você achou também, isso é muito importante. E se você quiser, pode se cadastrar nos nossos canais para que você receba mais conteúdos tão importantes quanto esses. Toda semana nós vamos lançar um vídeo falando exatamente sobre essa cultura do controle emocional, como fazer para ter uma vida com mais controle emocional. Isso é muito importante. Você pode usar a sua mente, você pode usar o seu comportamento para focar numa vida com mais equilíbrio e com mais felicidade. Eu sou Erickson Rosa e estou esperando você aqui toda segunda-feira no Coach Matinal. Um grande abraço, um bom dia!